Bem, pessoal, quando se trabalha com concordância entre arcos, temos dois casos a considerar com relação ao posicionamento das circunferências que contêm esses arcos, se elas são tangentes externas ou internas. Se a gente observar essa imagem que está aqui do lado esquerdo, se a gente prolongar esses arcos de centro O1 e esse aqui de centro O2, nós vamos observar que as duas circunferências elas são tangentes externas, correto? Pelo posicionamento dos arcos. Essa imagem aqui da direita, nós vamos ver que temos aqui esse arco de centro O1 e esse arco de centro O2, ele volta para o mesmo sentido do arco de centro O1. Então a gente observa que esse arco de centro O2 ele está por dentro. Se nós prolongarmos essas duas circunferências, nós vamos verificar que uma está por dentro da outra. Então caracteriza tangentes internas. E o que isso tem a ver com o nosso estudo? Por conta desse posicionamento, a gente vai ter distâncias entre esses centros que, às vezes, então a gente tem que somar medidas de raios para obter um determinado ponto e tem situações que a gente tem que subtrair. Vamos ver esses dois casos então, Se a gente observar aqui a primeira imagem, nós temos qual é a distância entre o centro O1 e o centro O2, a distância entre esses dois centros. É justamente a soma desses dois raios. Então, observe aqui, a gente tem o R1, que vai do ponto P até o centro O, e o R2, que vai do ponto P até o centro O2. De modo, então, que a distância entre o O1 e o O2 justamente é a soma desses dois raios. A gente tem aqui R1 mais R2, quando as tangentes são externas. Quando trata-se de tangentes internas, a gente vai ver que é um pouco diferente agora. A gente vai observar aqui, se a gente pegar esse raio de centro O1, ele vai até o final aqui, de modo que o arco de centro O2 ele está embutido dentro dele. Isto é, o raio, o R1, contém o R2. Então, a distância entre o O1 e o O2 agora, a distância entre os centros, é a diferença dos raios. Isto é, raio maior menos o raio menor. Em ambos os casos, a gente consegue observar aquela regra de concordância entre arcos, que diz o quê? Os dois centros e o ponto de concordância estão em linha reta, eles são colineares. Quando é tangente externa, o ponto de concordância está entre os centros, não necessariamente na metade da distância, porque a gente pode ter um raio maior que o outro, o R1 aqui é um pouquinho maior que o R2, mas esses três pontos estão alinhados e o ponto de concordância fica entre os centros. Quando são tangentes internas, a gente observa que a regra continua, o O1 e o O2 e o ponto P, que é o ponto de concordância, estão na mesma linha, são colineares, só que o ponto de concordância, nesse caso, ele está externo, ele fica numa das extremidades. O centro O2 aqui, nesse caso, ele ficou entre o O1 e o ponto P, que é o ponto de concordância. Aquela questão de estar no mesmo alinhamento, na mesma linha, isso permanece, independente de ser tangente externa ou interna. Por que a gente está falando isso? Porque tem situações, como já foi dito, que a gente tem que somar distâncias de raios para obter um determinado ponto, e quando são tangentes internas, a gente tem que subtrair. Nas atividades é que a gente vai ver certinho quando que a gente precisa somar medidas ou subtrair medidas. Tá certo?